Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso webinar de junho da Safer Learning. A gente está fazendo um webinar aqui no Brasil sobre LP hoje. A gente fala um pouco sobre essa nova inovação, né, das plataformas educacionais que está vindo aí para evoluir a questão dos sistemas de aprendizagem e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre do que se trata o LP e como ele pode ajudar aí as instituições e as empresas a performarem melhor os seus programas de aprendizagem para os seus funcionários e para os seus estudantes também. Meu nome é Ana Pereira, eu sou a diretora EdTech da Safer Learning aqui no Brasil. A gente trata da parte de treinamento, de experiência do cliente, de uso geral da plataforma e mostrando assim um pouco de como você pode usar esses sistemas de uma forma mais assertiva, né? Então, bem-vindos aí, pessoal que está chegando aí agora. A gente está só se iniciando, ainda estou me apresentando. Eu vou agora compartilhar a minha apresentação para a gente efetivamente começar o conteúdo. Então, temos aqui, a gente vai falar hoje sobre plataformas de aprendizado inteligentes para experiências de aprendizagem, né, significativas. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é o ILP, que é a evolução do LMS, que está vindo aí, não para substituir, mas para realmente evoluir os sistemas de uso na educação à distância, e que a gente está trazendo agora não é uma conversa que está sendo muito feita aqui no Brasil por enquanto, né? A gente fala mais de LXP, mas não se fala muito de ILP por enquanto. Então, a gente vai dar um conceito básico, depois talvez tirar algumas dúvidas disso que surgirem aí no meio do caminho, né? Mais para o final da apresentação. Mas a gente vai apresentar um pouco do que é esse conceito, do que ele realmente significa e principalmente como ele pode trazer soluções aí para as questões do dia a dia educacionais, tanto para a corporativa quanto para situações acadêmicas, né? Porque é um modelo que serve para vários contextos diferentes. Então, começando. Então, hoje a gente vai, já comentei, né, que a gente vai focar no ILP baseado em competências, porque ele se une muito com a experiência do ensino baseado em competências para aprimorar essas experiências com base nos objetivos de aprendizagem, tanto dos alunos quanto de colaboradores, de equipes e tudo mais, né? Então, como o ensino baseado em competências, ele já é consolidado, ele já é um método bastante utilizado em diversas situações, em diversas instituições, empresas, até no próprio ensino médio, ele está sendo baseado em competências agora, ele tem uma ampla gama de usos e ele se relaciona diretamente com o LP, que são as plataformas de aprendizagem inteligentes, né? Intelligent Learning Platforms, em inglês, que é o termo ainda que se usa com a nomenclatura sigla em inglês mesmo, né? Qual que é a ideia básica do LP? É personalizar o ensino mais além, de uma forma ainda mais evoluída do que a gente comenta hoje, e a gente vai mostrar um pouco de como isso é possível, né? De como você pode realmente aprimorar esses resultados para fornecer um suporte mais personalizado, para focar realmente no que são os problemas e nos métodos que você pode solucionar. Porque hoje em dia a gente fala muito, né, de treinamento, de se capacitar especificamente funcionários para as funções e para o que eles precisam realmente fazer no trabalho, para evoluir na carreira, mas como alcançar, né, esse gap, essa lacuna. Então, o LP vem aí com algumas respostas e algumas metodologias e ferramentas para justamente dar um guia nesse processo, né? Não existe uma solução mágica, a gente sabe, mas existem ferramentas que a gente consegue usar e alimentar com o que a gente já usa hoje em dia, né? E agregando tudo para um novo modelo, para inovações mais interessantes. Então, o que a gente vai aprender nesse webinar? O que é o ILP, né, e como ele está mudando esse aprendizado, como ele está impactando aí, como ele vai impactar no futuro muito próximo, o que são as plataformas de ensino. Porque quais são os benefícios dele, né? O que ele tem de tão bom que vai realmente mudar essa situação, causar esse impacto, e como você pode usar ele baseado em competências, que já é um cenário que a gente tem e que ele vem aí para agregar. E a gente vai ver um modelo prático também, não só teórico, de como você pode explorar esses recursos nas trilhas de aprendizagem que a gente já conhece. Então, o que eu acho bacana do ILP, para começar, é que ele não é uma reinvenção da roda, uma coisa que veio substituir outra, o mais novo trending, sabe? Às vezes a gente fica até meio inseguro, né? De, é uma buzzword, só uma moda, o que é isso, né? Isso realmente vai fazer diferença? Então, o LP no sentido de que ele é uma evolução do LMS, que são sistemas que a gente já conhece, mas ele não é uma substituição,
quer dizer que ele se integra no que a gente já está fazendo. Então, uma vantagem que eu vejo é que a curva de aprendizagem não vai ser tão radical para quem já usa esses sistemas, e quem está começando agora pode pegar o bonde desde o começo e que não vai perder nada do que já foi utilizado antes. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem, já para adiantar, que o LP ele já pode ser integrado em LMS que já existem e ser utilizado com ferramentas que a gente já usa, né? Então, vocês vão ver que, para quem já está familiarizado, ele já tem um certo, né, uma certa sinergia, uma boa sinergia com o que a gente conhece. Porque os LMS, ele já tem muitas ferramentas consolidadas que o LP vem para melhorar ainda mais, né? Então, isso eu vejo como uma vantagem dele nesse sentido, né? Na aplicação dele na vida real mesmo. Então, qual que é o impacto dele? A questão é que a gente já veio de um caminho muito grande, principalmente aqui no Brasil, a gente já tem uma educação à distância já, de certa forma, consolidada. Desde antes da pandemia, claro, a gente teve um boom nesses 2 últimos anos de várias áreas que não estavam interessadas acabarem trazendo, né, ensino remoto, ensino híbrido, conversarem e aumentarem essa conversa. Leis que também não existiam foram criadas, a legislação foi realmente mais trabalhada, mas a gente, desde os anos 90, desde os anos 2000, já tem um histórico de uso de LMS, a gente já tem muitas instituições de graduação e pós, questão de TID, que se chamava antes, né, treinamento e desenvolvimento. Então, a gente vem desde todo um trabalho que se usavam repositórios de conteúdo, com conteúdos e atividades mais como posso dizer, não obsoletas, mas fechadas, né? Mais questão do ensino tradicional, que você oferece um conteúdo e daí a pessoa vai lá, consome esse conteúdo, faz uma atividade, ganha uma nota e passa, né? O ensino tradicional que tanto na sala de aula ainda persiste, ou está mudando, mas ainda persiste muito, quanto no ensino à distância também foi muito usado esse método, o método que foi mais usado por muito tempo, e daí aos poucos ele foi se desenvolvendo, né? A gente foi adquirindo mais conhecimento, foi vendo as possibilidades, né, do ensino à distância, que não seriam apenas a transmissão simples de conteúdo, verificou-se que você precisa de diferentes mídias, né? Não é simplesmente você colocar um PDF lá, a pessoa lê, pronto, beleza, aprendeu. Então, você não precisa fazer isso na sua educação à distância. Então, você pode ter uma mídia, você pode ter um conteúdo mais trabalhado, você pode usar o LMS para criar uma comunidade, para as pessoas conversarem por fóruns, por chat. Então, a gente foi agregando diversas ferramentas que foram deixando o ensino à distância cada vez mais enriquecido. E hoje a gente tem muitas instituições que já têm um know-how muito grande, a gente tem um mercado de designer educacional muito grande também para criar esses conteúdos, né? Fábricas de conteúdo especializadas, plataformas especializadas dos mais diversos focos e prioridades. Então, a gente já tem no Brasil um pouco desse cenário já consolidado com o uso do LMS. A gente tem diversos LMS que já são usados aí por vários contextos e cada vez mais foram se ampliando com outros métodos, né? Por exemplo, há 5 anos atrás falava muito, né? Será que a gamificação ajuda? O que é a sala de aula invertida? Como é isso de autonomia do aluno? Então, conversações que já existiram e que hoje em dia já são pontos consolidados. Todo mundo já entende que priorizar o aluno é uma coisa boa, que gamificação pode ajudar em vários contextos a melhorar a motivação e engajamento, que é importante você ter ali uma conversa com seus alunos na EAD, no híbrido, que às vezes você não vai simplesmente usar uma videoconferência, você tem várias ferramentas síncronas e assíncronas para você fomentar esse programa de aprendizagem completo. E o ILP é um pouco parecido, eu sinto que ele vem nessa mesma carga, porque ele já vem com essa ideia de priorizar o aluno, de você colocar uma trilha de aprendizagem personalizada para ele, que ele vai ter autonomia de escolher certos conteúdos com a ajuda dos instrutores, dos tutores, dependendo do contexto, ter ali um guia, mas agora mais automatizado, mais modernizado, mais rápido e mais consolidado também. Então, o LP está começando, a gente está começando essa conversa, mas ele é uma evolução até quase que natural do que a gente está tendo agora na inteligência artificial, nos próprios LMS, no próprio ensino por competências, que também já é uma ferramenta bem consolidada. Então, ele entra aí nesse rol de possibilidades que a gente tem para usar tudo isso que a gente já tem hoje de forma ainda melhor. Então, o conceito do LP, eu percebo que ele não é novo, ele é uma questão de impacto e de melhoria do que a gente já tem. Então, claro, a gente vai capacitar os alunos, a gente vai priorizar, a gente vai automatizar as trilhas de aprendizagem, mas tudo isso de uma forma agora muito mais rápida e muito mais fácil
para os administradores, para os professores e para o próprio aluno também perceber isso, né? Então, nesse sentido, o impacto dele pode ser muito grande, até porque ele pode ser usado por qualquer instituição que queira aplicar programas educacionais. Então, você pode ter uma jornada de aprendizado numa graduação, numa pós, tanto você pode ter um programa de capacitação dentro de uma empresa específica que precise ensinar um sistema específico de RH ou de chão de fábrica mesmo, né, de mineração, por exemplo, de coisas bem específicas, né, para que os seus funcionários consigam evoluir nas carreiras. Então, você vai ter isso disponível para todos os setores e todos os tamanhos de uma empresa, porque os contextos, eles são bem variados. Então, isso também é um impacto muito positivo do ELP, né, das plataformas inteligentes, porque justamente a questão de ser inteligente é que ela é uma questão muito flexível. Então, às vezes, você tem um recurso, você tem uma plataforma, você tem um sistema que é muito bom, é fantástico, mas, de repente, ele não se encaixa na sua necessidade diária. E ferramentas como o LP, da mesma forma que competências e gamificação, elas são interessantes porque elas podem se encaixar nas necessidades diárias e de curto, médio e longo prazo de várias instituições diferentes. Então, isso também é um ponto que eu gostaria de ressaltar nesse momento, antes de sair da parte, antes de vir para a parte técnica, né, que realmente eu percebo ela como um detalhe. Eu percebo que é importante a gente entender por que que essa novidade é interessante, né? Por que que o LP pode ajudar no seu dia a dia? E eu vejo isso como um grande momento positivo do uso dos ILPs, principalmente para quem já tem um pouco de experiência com LMS, né, com sistemas de gestão de aprendizagem, e evoluindo ainda mais. E se você não tem nenhuma experiência com sistemas de gestão de aprendizagem, você já começa, já chega nele com mais ferramentas ainda disponíveis para você evoluir, conseguir utilizar, enfim. Então, aqui a gente pode ver alguns desses benefícios, que são os benefícios mais práticos mesmo, né? Tá, o que que essa plataforma de aprendizado inteligente vai ter para mim? Você pode criar metas de aprendizagem com elas, então você pode escolher o que que os seus alunos e o que que os seus colaboradores precisam aprender. Isso pode vir tanto dos administradores, dos gerentes, dos professores, de quem está ali criando esse programa de aprendizagem, tanto da pessoa que também pode escolher o que caminho ela prefere fazer de acordo com as opções de carreira dela, por exemplo. Então, você tem aí uma flexibilidade de metas baseada em objetivos pessoais e profissionais, e muitas vezes os dois, né? Objetivos de capacitação. Com base nessas metas, você pode ter recomendações automáticas, que você pode recomendar cursos diferentes, grupos de trabalho, recursos específicos. Então, o que que isso quer dizer na prática? Que uma vez que você defina que uma meta de aprendizagem de um estudante é tal, para ele conseguir chegar nessa meta, o que ele precisa fazer? Essa parte pode ser automatizada. Um pouco parecido com o Netflix que a gente tem, né? Um exemplo bem básico, assim, em termos bem gerais, mas quando você assiste um filme de comédia, você vai ser recomendado várias coisas de comédia, ou com os mesmos atores, ou com os mesmos diretores. Então, é um princípio parecido. Você quer lá aprender, por exemplo, a criar uma apresentação no PowerPoint, você vai ser recomendado cursos sobre o PowerPoint, recomendações de vídeos sobre o Microsoft Office, e assim por diante. Então, isso não precisa ser manual, não precisa ser uma coisa que o professor ou o gerente precisam parar e distribuir. Isso pode ser alimentado pelo próprio sistema, com base nessas regras que você define lá no primeiro momento. E dessa forma, você, tanto o aluno quanto os professores e esses gerentes podem acompanhar essas metas e ver quanto eles precisam para evoluir num certo período, quanto eles já estão bem. Então, essa pessoa já é especialista em determinado item, ela pode ir para o próximo, ela precisa fazer uma recuperação em outro determinado item. Então, você pode gerenciar especificamente como o aprendizado dela está sendo desenvolvido ali no dia a dia, em tempo real, sem precisar esperar. No fim do mês a gente vai fazer uma avaliação e vai fechar. Então, você não precisa ter essa morosidade, digamos assim. E também pode variar de pessoa para pessoa. Você pode ter ali um acompanhamento diário de cada um e uma pessoa não precisa ficar esperando a outra. Um aluno pode avançar de uma forma mais específica e ter um acompanhamento específico, sem deixar os outros para trás, porque cada um vai ter ali o seu próprio ritmo mais respeitado, né? Inclusive, isso ajuda muito na questão que a gente tem de grupos, né, que precisem de outros tipos de necessidades, por exemplo, uma pessoa que
tenha filhos e que tenha que ter um ritmo mais lento do que uma outra pessoa que já consegue estudar todos os dias. Então, você tem várias questões aí que essas automatizações, esse acompanhamento pessoal leva em consideração e que muitas vezes um sistema com regras muito rígidas e muito gerais acaba não levando. Então, isso também a gente vê como um benefício para essas trilhas, tais trilhas personalizadas de aprendizagem, né? Então, isso é interessante também porque você pode receber essas recomendações com base nessas aspirações de carreira e detectar quem precisa de ajuda, quem não precisa. E é muito interessante para o gerente, para o administrador, para o instrutor, analisar isso depois. Ele vai ter dados muito mais sólidos com base no ILP, porque ele te traz esse dashboard de informações de uma forma muito mais fácil. Então, você consegue ver com muito mais facilidade e rapidez onde cada aluno precisa de um suporte ou merece uma recompensa e tudo mais. Então, é muito importante que essas informações sejam sólidas e confiáveis, que é algo que o LP te proporciona, mas também que sejam flexíveis e adaptáveis para cada situação, porque isso é um equilíbrio muito delicado, que a gente vê em qualquer contexto de educação, de aprendizagem, né? Você precisa flexibilizar, mas você também precisa de uma fundação, para que realmente esse ensino seja retido, né, seja metodológico e tudo mais. Então, muitas vezes um medo que a gente tem, às vezes as pessoas ficam receosas de, você vai automatizar tudo e daí a inteligência artificial vai ficar na mão do sistema, a pessoa aprendeu não, então não. Você vai ter ali por trás sempre o design instrucional, sempre a metodologia pedagógica, dando esse suporte para o sistema ter as informações e ser alimentado com toda essa bagagem que cada situação precisa também. Então, isso também é importante que o LP traz esse nível de pedagogia por trás dele também, não é? Claro, a gente comparou ali no começo com o Netflix de uma forma bem simples, mas, obviamente, educação e capacitação não é algo tão simples como entretenimento, então os sistemas também são complexos nesse nível. Então, eu também vejo que isso é uma coisa muito importante, é um dos motivos que o LP é realmente uma ferramenta que pode ajudar e que pode ajudar com confiança, né, que seja sólida, essa recomendação, essa automatização consegue ser feita de uma maneira confiável, né? Então, os sistemas estão comprometidos com isso. Aqui a gente tem um exemplo apenas, tá certo? Aqui tá. Então, isso aqui é um exemplo prático do que eu tenho falado até agora. Tanto para o contexto acadêmico, quanto para o contexto mais empresarial, digamos assim. Então, hoje em dia, para quem já tem filhos até, ou já trabalha com educação na parte acadêmica, o ensino médio, a BNCC, ela é por competências, né? Hoje em dia a gente tem grandes eixos de ensino e dentro desses eixos de ensino a gente tem as matérias, a gente tem os objetivos de aprendizagem, a gente tem realmente as competências que os alunos do ensino médio precisam aprender. Então aqui a gente tem um exemplo da BNCC colocado numa lista de competências, né, para cada eixo, né, de linguagens, de matemática, de ciências e ciências da natureza e humanas, né? Então cada competência macro e as suas competências relacionadas ali, a gente tem uma lista. E a gente tem uma lista de competências de o que eu preciso saber para aprender o Microsoft Word. É uma coisa simples, né? Mas, digamos, uma capacitação em Office básico para funcionários de uma empresa. Então, você tem ali como aprender o que é Word, como editar texto, como usar estilos. Então, tudo basicamente pode ser transformado numa competência. Então, são alguns exemplos dos contextos ali que a gente tem e que a partir de uma listas como essas, você pode organizar, pode criar toda uma inteligência para que o seu ILP trabalhe em cima das pessoas que estão precisando aprender essas competências e consumir esses conteúdos e fazer essas avaliações que vão certificar que ele é capacitado em determinados itens. Certinho? Então, como que a gente pode explorar esses recursos e recomendações? Para isso, a gente vai entrar no LMS que tem recursos de LP, que é o NI, e eu vou mostrar aqui um pouco para vocês isso na prática mesmo, tá bom? Eu vou fazer um novo share aqui para entrar no site. Então, vamos passar agora para a parte mais demonstrativa mesmo do sistema, que a gente tem o NIO LMS, e que eu vou entrar primeiro como administrador mesmo, para demonstrar como a gente pode usar essas metas e o ILP para guiar e para deixar que as pessoas consigam ter essas competências aí no painel delas. Então, eu vou entrar aqui num contexto que eu sou um professor, digamos, do ensino médio, e eu vou designar determinadas competências para os meus alunos estudarem. Então, nesse contexto, você teria alguém que vai explicar para a pessoa
e vai dizer o que ela tem que estudar, que é uma situação que pode acontecer. Então, eu vou entrar aqui no meu estudante, na Laura. Aqui na Laura, eu tenho o perfil dela, tenho todas as informações dela e, no caso, eu sei o que ela precisa aprender. Eu vou vir aqui nas metas, eu tenho aqui objetivos. Então, eu vou adicionar aqui as competências que ela precisa aprender. Então, olha, eu preciso que a Laura, que é uma estudante minha, aprenda determinadas competências da BNCC do ensino médio. Então, eu vou escolher aqui que ela precisa das competências gerais e específicas do ensino médio, por exemplo. Vou pegar aqui 3 bancos e uma vez que eu defino quais são as competências dela, né, eu defini mesmo, e daí se ela entrar aqui na plataforma agora, ela pode verificar isso também. Agora eu vou entrar com o usuário dela, para a gente ver aqui. Ok. Aqui a senha do usuário dela. Quando eu vou para o painel dela, da própria Laura, eu vejo aqui, ó, minhas competências que o meu professor me inseriu. Então, aqui eu consigo entrar nessas competências e ver todo o sumário de cada uma delas, ver os detalhes, onde eu posso aprender o que eu já fiz e o que eu não fiz, qual é a minha média, né, quais são os cursos que eu preciso fazer para aprender essas competências que eu tenho. Então, aqui eu tenho as recomendações. Olha, para aprender essas competências, você pode ver esses cursos específicos. E daqui eu tenho um curso específico, que é a recomendação. Não, eu não sou obrigada a fazer, são recomendações mesmo. Então, é questão realmente da pessoa ser autônoma e realmente seguir as recomendações, escolher o que ela quer estudar. Então, aqui a gente tem cada curso que é recomendado com base em cada competência, conjuntos completos de competência. Ela pode entrar aqui. Então, aqui no caso dessas competências específicas, eu tenho aqui minha classificação e os cursos recomendados para eu fazer e melhorar nas competências que eu preciso. E para cada banco eu vou ter diferentes recomendações também. Então, isso é interessante no caso. Então, é um dashboard já bastante interativo. E eu posso a qualquer momento remover ou pausar essa meta, se eu não puder mais continuar estudando, se eu precisar sair de férias, se precisar de um atestado, posso fazer dessa forma. Se eu quiser seguir uma recomendação, que está me dizendo aqui que, olha, eu tenho aqui alguns cursos para você fazer para adquirir essas competências, ele já está todo linkado aqui no sistema e eu posso me inscrever. E agora eu posso começar e fazer fazer realmente o conteúdo. E aqui eu tenho também no próprio conteúdo as competências, que eu estou linkado e consigo estudar. Esse aqui é um conteúdo normal, básico, que ela pode ir estudando. Então, para o contexto de um aluno, esse é um exemplo, ele funciona dessa mesma forma, não só para estudantes também, mas aqui no caso não foi a própria Laura que escolheu, né? Ela foi um professor que inseriu essas competências para ela. Então, poderia ser um professor que insere para a turma dele, poderia ser um gerente que escolhe o que a equipe dele precisa capacitar, pode ser um designer educacional, um coordenador, alguma pessoa que tenha esse poder de decisão e que defina quais são as competências que cada pessoa precisa estudar. E, claro, eu como administradora, eu como tutor da Laura, digamos assim, vou ter acesso a tudo que ela tem feito e consigo aqui ver nas metas dela como que ela está se saindo em cada um e acompanhar com detalhes também e saber exatamente o que ela precisa, que no caso é aquele exemplo mesmo do slide.
E daí que a gente tem todos os bancos de competência que ela precisa aprender, e ao final disso ela pode ganhar um certificado, ela pode avançar de ano, ela pode conseguir mais conteúdos para ir avançando na experiência, ela pode, enfim, uma infinidade de recursos, e para os que ela não conseguir alcançar, ela pode também ser recomendados conteúdos de reforço, né, outros tipos de avaliação, né, poxa, ela foi muito mal nesse tipo de avaliação, vamos tentar um outro tipo de projeto, uma consultoria com o professor, coisas nesse sentido, uma infinidade de metodologias que podem ser aplicadas com o uso do ILP, que tudo aquilo que eu comentei ali no começo se transcreve nesse tipo de módulo aqui, que não é difícil de usar, ele é um módulo bastante simples e que já tem as competências atreladas. Então, como ele já trabalha com algo bem consolidado no mercado e no ambiente educacional da DAD que a gente tem, ele se mostra uma aplicação muito útil de como você consegue distribuir essas competências de maneira rápida e fácil, porque muitas vezes aplicar realmente o ensino por competências pode ser um pouco mais difícil no dia a dia. Então, ele vem aí para ajudar a fazer uma metodologia nesse sentido. Então, esse exemplo que eu dei foi um exemplo de acadêmico, né? Um exemplo de estudo educacional. Eu vou mostrar também um exemplo de como seria numa empresa, por exemplo, um funcionário que quer se capacitar de maneira mais autônoma, de que não precisa estar subordinado a alguém que vai escolher o que ele precisa estudar. Então, eu vou entrar aqui com um usuário diferente. Eu entrei aqui com o usuário da Lene, e ela é um usuário de uma empresa, por exemplo, e ela vai ter aqui o campo de metas. Então, aqui ela tem a opção de escolher quais metas ela quer adicionar no próprio estudo dela. Eu posso vir tanto por aqui como adicionar, quanto eu posso vir no meu perfil, né, e ver por aqui também. Vou adicionar por aqui mesmo. Então, aqui eu tinha escolhido por competências antes, né? Agora eu vou escolher por função, que é o caso dela. Então, aqui eu tenho funções específicas, né? Eu tenho gerente de recursos humanos, gerente de vendas, especialista em experiência do cliente. Por exemplo, eu quero conseguir uma certificação em especialista em experiência do cliente. Então, eu vou aqui enviar e dizer o que eu preciso estudar para realmente conseguir ser uma especialista em experiência do cliente. Eu vou ter aqui as minhas competências, da mesma forma que o perfil da Laura ali, é a mesma base, mas eu tenho aqui o sumário de competências bem diferentes da BNCC, né, uma outra questão, outro contexto, de atendimento, de atenção ao cliente, um pouco de educação à distância também, nesse sentido. Então, aqui eu tenho as competências que eu preciso e o curso que eu preciso aprender também. Então, no caso, eu tenho aqui o curso com as lições, os certificados, a avaliação do curso, e esse é um curso que está me dizendo, olha, se você fazer esse curso, você vai conseguir avançar nas suas competências de experiência do cliente. Que no caso é um curso para comprar mesmo, você precisaria adquirir esse curso para fazer ele, mas ele é uma recomendação, e fica aí, digamos, a ideia para a pessoa fazer os cursos e os conteúdos específicos para ela atingir determinadas funções aqui. Então, no caso, se ela seguir as recomendações e conseguir 100% nessas competências, ou um mínimo que a gente coloca lá, 90, 80, algo alto, né? Assim, para a pessoa realmente se capacitar e virar um especialista, ela pode virar um especialista em experiência do cliente a partir do momento que ela finaliza essas competências. Então, essa seria, em termos gerais, o uso das competências e do LP em termos práticos, né? Então, ele tem todo um conceito por trás de ser uma plataforma inteligente, mas ele também te dá autonomia dessas recomendações virem através das próprias escolhas da pessoa ou do contexto ali da empresa que ela precisa e das necessidades que talvez o estudante tenha também, baseado em certos programas de aprendizagem, né? A gente já tem aqui um QIA acontecendo. Oi, Aline, tudo bem? Sim, a Matrix tem essa funcionalidade, os dois softwares têm, né, tanto o NEO quanto o Matrix. A gente está terminando de implementar
a funcionalidade aí no próximo mês, basicamente, e logo ela vai estar disponível para todo mundo usar. Eu estou usando aqui um site demonstrativo, e para isso que a gente, para mostrar mesmo que como ele pode ser utilizado. Agora eu vou abrir para perguntas mesmo, eu vou voltar aqui para a apresentação dos slides. Gostaria de saber se vocês têm mais alguma pergunta, se vocês gostariam de aprofundar em algum detalhe aqui, em algum dos pontos, se gostariam de ver mais alguma coisa. Fico aí à disposição de todo mundo, tanto por chat quanto pelo vídeo também, pelo áudio também. Obrigada a você, Aline, também pelas perguntas e pela interação. Mais alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Obrigada. Se vocês tiverem mais dúvidas ou tiverem mais interesse em conhecer o sistema, fazer uma demo de repente, conversar sobre essa parte de aplicação de competências dentro do LMS, dentro dos programas educacionais, tem aqui meu e-mail, meu WhatsApp também. A gente pode entrar em contato à vontade para estar trocando uma ideia sobre isso também. Oi, Gisele, obrigada. Obrigada a todo mundo aí que participou. Acho que é isso, gente. Acho que a gente pode ir encerrando a apresentação aqui. Vocês todos vão receber um certificado e vão receber também a gravação do webinar de hoje. E precisando aí, a gente pode continuar conversando. Certinho.